Gente, vamos começar outro podcast aqui. Nós estamos hoje, tá eu e a doutora Fernanda, minha esposa. Nós estamos aqui com a doutora Ana Beatriz Rocha. Seja bem-vinda. Não tem... é tão difícil falar Ana Beatriz. Doutora Bia. Né? A doutora Bia é especialista, é formada na Universidade da UEM, né? Foi também especialista em odontopediatria. Olha só o que ela é! Odontopediatra pelo programa de residência da UEM, né? Da Universidade Estadual de Maringá. E está aqui para brilhantar o nosso podcast, o Bate-Papo. Seja bem-vinda, fique à vontade. Muito obrigada. Você está literalmente em casa. Ai, com certeza. Eu acho que isso resume bem, né? Eu me sinto em casa mesmo. Me sinto, nossa, não tem palavra. Muito bom voltar, muito bom estar aqui. Eu tava devendo essa visita, né? Tava mesmo. Faz tempo que eu falo, gente, tem que voltar, tem que voltar. Tava devendo essa visita, mas é um prazer estar aqui. Prazer estar com vocês, um prazer conversar, vamos bater papo, né? Já nem gosto de falar. Ai, Bia, a gente tem lembranças tão boas de você. Que bom, minha família também. Não, e a gente tem. A gente fica emocionado pelas que você. Os elogios que você faz com a gente também na rede social, né? Conta lá, como que foi a odontologia? Como surgiu a odontologia pra você? Da onde que veio? Você... E da onde que você conhece a gente também? Vamos recapitular, né? Vamos voltar aí, sei lá, uns 10 anos. Vamos voltar uns 10 anos, né? Ou mais. Ou mais, acho que até mais. Bom, pra quem não sabe aí que tá ouvindo a gente, eu fui paciente desses dois maravilhosos. Comecei pequenininha, acho que com 12, 11 anos até, acho que 12 anos por aí. Que eu lembro que, engraçado assim, como a gente tem memórias assim da infância que a gente não esquece, né? Uma das memórias mais marcantes que eu tenho de toda a minha infância, assim, pré-adolescência, foi no dentista. E foi com vocês, né? Porque foram os dentistas que me acompanharam desde sempre, desde Londrina, né? Então a gente se conheceu em Londrina. Depois, né, eu acabei migrando pra cá, pro consultório em Mandaguari, acabei mudando pra Maringá. Mas sempre grudadinho, né? A gente não se desgrudou. E a gente sabe, né, depois que a gente entra, assim, na odontologia, a gente vê que às vezes existe essa evasão de paciente, né? Às vezes o paciente prefere ficar na cidade, onde é mais fácil, onde é mais cômodo, né? E a gente se deslocava, né, de Maringá pra cá, Mandaguari, pra realmente fazer o tratamento, porque a gente não tinha, meus pais, né, confiança sempre, a gente não tinha dúvidas que eram vocês que iam colocar a mão no começo até o final, né? Então... E eu lembro que a gente ficou muito grato, assim, porque igual eu e o Fábio, quando a gente parou lá pro consultório em Londrina, né? Foi muito difícil largar os pacientes, e teve pacientes, e você foi um desses pacientes que ficou com a gente, né? Que veio até mais perto para Maringá, mas vinha para Mandaguari tratar, né? Foi uma choradeira naquele dia, né, filho? Nossa! E assim, a gente programou, né? A gente foi até onde deu, e a gente falou assim, agora nós temos que parar o ciclo aqui, né? Aí nós começamos a conversar um por um e falar, olha, a partir desse momento, tá, fazer o desvio, mas foi uma choradeira o dia inteiro, chegou no final, falou assim, eu não aguento mais, vou quebrar o vínculo, né, e aí a gente teve muita, assim, uma grata surpresa de muitos vieram para Mandaguari. Pacientes de Londrina mesmo que acabaram o tratamento vindo todo mês para cá. Né? Foi muito legal. A gente deixou um responsável lá para passar, né? Tal, falou assim, tudo bem, se a senhora está falando, a gente confia, mas a gente quer você. Então, para nós foi muito
Foi muito gratificante, me emocionou Isso é muito pouco. bom. Até hoje me emociona um pouco, como que a gente é. Eu lembro, Luciana, eu sou ficar falando dos pacientes aqui. E você tá falando, eu tô arrepiada, assim, eu tô emocionada mesmo, porque é bom, né, olhar pra trás. Exato. E é engraçado que tem paciente que marca mesmo. Você foi uma que marcou. Chegava toda alegre, como chegava. Faladeira, Vicente, faladeira. E você foi uma criança e adolescente, que a gente viu toda essa tua fase, porque geralmente essa fase, a adolescente tem muita vergonha, né? Gente. E você não. Tem uma coisa que eu não tenho vergonha, assim, na faculdade o pessoal fala que você é muito sem vergonha, porque eu sou mesmo. Então tem paciente que marca muita gente, né? E depois quando você também contou pra gente que entrou na faculdade de odontologia, nossa senhora! E a odonto veio daqui, né? Porque a maior parte da minha infância, da minha adolescência, foi dentro do consultório. Era todo mês, né? Aquele comecinho, era até mais, né? Às vezes aquele protocolo ali da ortopedia, né? Do Mirax, era ali a cada 15 dias, a gente sempre tava se vendo. Depois num aparelho fixo, né? Mensal, ali uma vez por mês a gente tava junto. Então, assim, quando eu fui realmente fazer a escolha, né? Que chegou a hora, eu lembro que eu não venho, né, de uma família de dentista, não tenho nenhum dentista na família. E eu lembro que a gente sentou assim, né? Meus pais sentaram comigo e falaram, chegou a hora, e aí, né? O que vai ser? E assim, nunca houve pressão, né? Minha família sempre foi muito, muito tranquila, assim, faça o que tiver no seu coração, se você achar que, né, é o seu caminho, faça, se também não for, desistir no meio do caminho, a gente vai, né? A gente vai procurar uma outra saída. E assim, na hora, não houve dúvidas, apesar de eu nunca ter pensado, não, eu vou, né, desde pequena, vou ser dentista. Não, isso nunca rolou assim na minha infância. Mas na hora mesmo de escolher, eu lembro que minha mãe olhou pra mim e falou assim, Bia, e odonto? E eu falei, é odonto, é isso, não tem pra onde, né? E aí, realmente, assim, as memórias, né, daqui vinham cada vez mais no coração, né? E durante a minha faculdade isso também aconteceu. Gente, quantas vezes na faculdade eu sentada na sala de aula, quando eu descobri o Hirax, o aparelho lá do salto. Eu falei assim, gente, foi isso. E aí eu lembrava. E aí eu sempre lembrava, assim, de várias coisas. Eu tenho muitas memórias de consultório. E por eu ter escolhido a odontopediatria, eu me lembro em muitos momentos, assim, quando eu era pequena, em que eu tava aqui, momentos que eu passei e que hoje eu passo com os meus pacientes. Por exemplo, a seringuinha do ácido. Sim. Eu nunca esqueço, Fer, que o bracket descolava, ou até aqueles aparelhos lá da ortopedia descolava e tudo. E eu lembro que eu usei tudo fixo, assim, não tinha nada móvel, só a contenção depois, né? E aí eu lembro que descolava, e aí você vinha com a seringa do ácido e eu já assustava, meu Deus, o que é isso, né? Agulha. E aí eu lembro que você falava, não, Bia, é a colinha, né? É um shampoozinho lá pra gente passar antes de pôr a colinha e tal. E aí eu passo isso no meu dia a dia clínico. E eu não tenho uma vez que um paciente não assusta com a seringa do ácido, e eu sempre lembro. Tem que falar, né? Eu sempre assustava, assim, de ver. Então, ao longo desde a escolha, ao longo da graduação e depois de formar, tanto que eu sempre falo de vocês no Instagram, né? Eu sempre lembro. Essas memórias, assim, vêm sempre muito fortes. Uma coisa que me marcou muito também foi logo que eu comecei o tratamento. Engraçado, assim, né? Quando a gente a nossa infância, a gente não lembra, assim, do linear, né? A gente lembra de fragmentos. E eu lembro muito de quando eu fui começar o tratamento, que a princípio a gente começou mais com o Fabrício, né? E aí depois migrou mais pra você ficou mais responsável. E aí eu lembro que eu tava próxima, assim, da menarca, da primeira menstruação. E aí eu lembro que você pediu a radiografia, né, da carpal, lá da mãozinha e tudo. E aí eu lembro, assim, de eu estar sentada na cadeira no consultório, você sentada, assim, de lado e conversando com a minha mãe, falando, olha, dona Deusa, já tá próximo, né, agora é a hora da gente começar, na verdade tá no limite, então vamos correr, porque a primeira menstruação tá chegando. E eu assim, gente, meu dentista está falando de menstruação, socorro! E eu lembro muito disso. Eu tive um episódio lá de menstruação, assim, eu sempre fui dos bola fora, viu? Sempre fui dos bola fora. Eu falava para as pessoas assim, para a mãe, nossa, você vê que ela tá inchada, né? Ó, não, é a bochecha dela que é assim.
Você é a avó? Eu falei, não, sou a mãe. Eu sempre, mas tão assim, natural, né? Eu tive um problema com a menstruação lá, com uma adolescente, se contou, veio ela na cabeça. Eu fui perguntar, eu falei assim, você veio a primeira menstruação, já chegou, né? Daí ela respondeu, não lembro a resposta dela, se foi sim, se foi não, mas eu lembro que ela sumiu, ela não voltou mais, né? Ficou uns 8 meses sem vir. E nós ligamos, eu falei assim, ó, tentando ligar, até que consegui falar com a avó. A avó foi lá no consultório e falou assim, olha, ela vai voltar ao tratamento, já passou o tempo, mas ela, o que aconteceu? Ela ficou com vergonha, que você perguntou da menstruação dela, ela não sabia o que falar. E a partir daquele dia, eu comecei a ter um tato melhor pra falar, porque assim, né, você falou... Com você foi com a tua mãe que perguntou, né? Aí agora já a gente precisa de ter outro tato pra falar assim, olha, eu tenho que perguntar, não fique com vergonha, né? Não, entendi um engraçado também que eu lembrei de você, que ele ia fazer uma cirurgia numa paciente, daí a paciente ficava assim, tá chovendo. É verdade. Tá chovendo. Daí eu falei, você olhava, não, o tempo tá sol, não tá chovendo. Até eu olhei pela janela, eu falei assim, não tá sol. Daí ela olhava pra secretária, tá chovendo. Tá chovendo. Gente. Aí até ele sabia que ela tava menstruada. Que ela queria falar que se tinha problema fazer cirurgia, porque ela estava menstruada, mas demorou, porque ela ficava, tá chovendo, e aí foi a maneira dela falar. Gente, mas confesso que essa até eu ia ficar meio... Não é? Eu ia ficar pensando também. Não é todo mundo que fala, mas eu sei porque assim, é coisa mais antiga. É coisa mais antiga. De falar que tá chovendo. Eu pensei, mas não tá. Eu falei, ai meu Deus, as coisas acontecem comigo, essas coisas. Eu tenho que ter um pouquinho, daí eu fui melhorando. Mas assim, a sensibilidade, né? Eu lembro que pra mim, não foi assim um momento de vergonha, nada, eu era né, bem pré-adolescente, assim. Foi tranquilo. E aí, foi tranquilo, eu não fiquei constrangida nem nada. Mas eu lembro que assim, me deu o start, sabe? Tipo assim, gente, vou ficar adulta, sabe? Outra fase. É uma fase importante pra mim. É uma fase muito importante, né? É. Marca muito, assim, Muito. a gente, enquanto essa transição, né? Uhum. E esse período, assim, ele é difícil, assim, né, pro adolescente. Então, é uma rebeldia, com aquele misto, assim, né, de sentimento, mas pra mim foi tranquilo, assim, até. Enfim, depois a gente começou o tratamento, veio a menarca, realmente, eu lembro que eu contei, que eu tive que contar, porque minha mãe falou, Bia, ele precisa saber. Eu falei, mãe, não precisa saber, ele já sabe o que vai acontecer. Eu lembro que a gente precisou contar, eu lembro que eu contei. E aí, nossa, aí o tratamento foi embora, né? Eu fiquei aqui até eu acho que eu fiquei até os 17. Eu acho que eu fiquei até os 17, porque eu lembro que... E depois teve a parte que você vinha depois da revisão? Vinha, cada 6 aquela meses. parte da revisão, que ficou vindo, acho que até uns 2 anos. Eu vim bastante. Com a contenção, né? Com o ajuste e tudo. Sim. Até o dia que eu cheguei aqui que a contenção não cabia na boca. E aí você falou pra mim, não dá pra ajustar, tem que fazer outra. E aí não teve jeito, aí eu fui paciente sem vergonha mesmo, né? Nunca mais usei. Mas não façam isso. Não façam isso. Pula, corta. Mas foi assim. Mas por que você chegou também, você quis fazer odonto? E por que você foi na pediatria? Foi sua primeira opção? Então, isso é engraçado, assim, minha história com a odontopediatria, porque eu sempre me dei muito bem com criança e eu venho de uma família que trabalha com crianças, né? Minha mãe é assistente social, sempre trabalhou diretamente com essa parte de criança, adoção e tudo mais. A minha irmã é pedagoga e sempre trabalhou com criança. E foi algo assim muito natural, eu já tinha um certo manejo, né? Já tinha um certo interesse. Então, logo assim que eu entrei, logo no primeiro ano, assim, eu já fui atrás, sabe? Já fui querer observar, eu já fui querer ficar dentro das clínicas pra ver como é que era essa dinâmica. E a partir daí, eu nunca dei chance pra uma outra especialidade, porque eu já tinha um certo interesse, eu gostei do que vi, eu fiquei. Então, é isso. É isso, e a graduação toda, assim, foi dedicada... E é difícil, Bia, porque na graduação a gente acaba mudando. A gente vai se descobrindo, a gente acaba mudando. Acha que é uma, muda pra outra, vai indo, conforme eu vai achei aparecendo. que eu ia ficar na parte de cirurgia e prótese, eu não faço nada disso. Nada, né? Nada. Você fica na horta ainda, né? Ainda na horta. E a harmonização, né?
foi muito assim, sabe? Conforme a faculdade foi rolando, eu nem tenho olhos assim para outra especialidade. Até esses dias eu estava conversando com colegas também, com amigos dentistas, e elas falavam, nossa, peguei um caso de prótese super difícil. Eu fiquei pensando, falei, gente, se um dia, por um acaso, porque eu não tenho avós por aqui e tal, mas se eu precisasse assim, de um familiar que falasse, eu quero você, eu não sei começar, não sei o processo, não sei o material que usa. Deixa eu estudar de novo, não sei o que tá em desuso, o que usa, porque conforme a gente vai afunilando assim dentro de uma área, a gente realmente vai perdendo assim. Vai deixando de lado a outra, né? A gente vai perdendo. E aí assim, hoje como odontopediatra, eu bato muito forte assim nessa tecla, sabe? O quanto é importante você ter um especialista com você. O quanto é importante aquela pessoa assim que estuda, que tá por dentro da área, que sabe o que passou, o que antes era recomendado, mas agora não é mais, sabe? Conforme o tempo vai passando, você vai ficando desatualizado, isso é normal, mas assim, se você não tem afinidade com a área, se você não estuda sobre ela, não atenda, não faça, não oriente. Não orienta, você não sabe, você não tem certeza. Olha, eu conheço um profissional, só trabalha com isso, estou te encaminhando. Não há vergonha em encaminhar, né? E hoje, do outro lado, eu vejo assim, o quanto há esse medo, assim, de encaminhar, sabe? De passar a bola, falar, olha, esse problema eu não resolvo, mas o colega resolve, então toma que é seu, sabe? Vai ter muito da vaidade. Exato, do ego, assim. Do ego, gente, assim, de falar assim, olha, eu não sei tudo. O que eu sei é essa linha, né? E tem um colega que sabe essa parte. Então há um pouco da vaidade para a pessoa não repassar. Exatamente. Aí quem sofre é o cliente. É sempre o paciente. É sempre o paciente. E essa semana, ontem era 4 horas da tarde, eu tava no consultório. Eu tava fazendo urgência. E aí assim, olha só, o paciente no desespero, a mãe simplesmente colocou no Google, médico, dentista, qualquer coisa ela colocou no Google, a primeira clínica que apareceu, que era 24 horas, ela ligou. E ela ligou, conseguiu falar com um profissional, e o profissional, a criança teve uma avulsão, né, o dente saiu inteirinho, e aí o profissional orientou, falou, olha, coloca o dente no leite agora, e vocês têm meia hora para colocar o dente de novo. E orientou como que eles tinham que fazer, ó, deita a criança, lava o dente em água corrente, né? Coloca o dedo por trás e enfia lá no buraco de novo. E assim, gente, não se faz reimplante de dente de leite. Não pode, né? Pelo risco assim, de lesar o dente permanente e tudo mais. Então, assim, por que orientar errado quando você não... Às vezes, assim, eu entendo que, sei lá, às vezes é uma coisa que estudou há muito tempo, que às vezes até fazia, já fez, deu certo e tal, mas assim, você não tem certeza, você não estuda sobre isso, não é sua área de atuação, não faça, né? Não faça, não mexa. E hoje, cada vez mais, assim, a gente tem visto, assim, né, principalmente na área de implante, né, que é uma área que você domina bem, área de harmonização também, né, Fer? Tem que saber o que tá fazendo, sabe? Tem coisa que eu não faço ainda, harmonização, faço praticamente tudo, mas tem coisa que ainda não faço porque eu acho que ainda falta eu estudar um pouco mais, me aprofundar mais. Não vou ficar arriscando. Exatamente. Não pra é? quê, né? Pra quê? Então, e assim as outras áreas, igual a gente... A pessoa já extraiu muito dente, a gente já fez pós em cirurgia menor, mas a gente passa já com um colega. Por mais que ele faz implante, não, essa parte aí, a gente já passa com um colega, né? Tem uns casos, eu falo assim, gente, eu fiz curso disso, eu já fiz muito disso, mas hoje eu não faço isso com tanta frequência mais, porque não é mais a minha área. Então acho que você tem que procurar um profissional, falo, né? Ó, procura esse a gente fica nesse. E vai, porque às vezes eu posso ficar em 2 horas e o cara em 10 minutos resolve o seu problema. E assim, às vezes vocês até têm uma facilidade maior, não sei se costuma acontecer aqui, porque vocês têm o consultório de vocês, então de repente, sei lá, às vezes chama um colega, pede uma opinião, né? Vou trazer um colega que conhece mais esse assunto, que trata, né, lida disso todos os dias e tudo mais, né? E tá tudo certo, e resolve. A hora que você vira a chave e fala assim, eu não sei tudo. Exato. Né, essa vaidade, esse ego aí ali diminui ou você some, aí as coisas ficam... Flui, né? Porque você começa a arrumar problema. Né? Você vai lá, por exemplo, esse dentinho da criança pode às vezes anquilosar lá, não ter a risólise, né? Depois o permanente não desce. Não desce. Um problema maior e o cara vai resolver como, tem que tirar o dente cirurgicamente aí. É muito complicado, assim, né? Não vale a pena. Não vale a pena. Mas, assim,
engraçado que essa minha trajetória, assim, na odontopediatria, dentro da universidade, depois na residência, eu saí muito madura, assim, sabe? Eu me sinto muito madura, assim, enquanto profissional, nesse sentido, assim, sabe? De admitir que, às vezes, dentro da odontopediatria eu não vou saber tudo, né? Já teve casos em que eu liguei para um professor, sabe? Eu falei, professor, eu posso levar paciente tal no seu consultório? Você atende junto comigo? Não, traz, eu atendo, sabe? E você acaba que ganha confiança, né? Assim, tanto do paciente falar, nossa, ela me explicou, ela me orientou, mas ela não, né? Ela quer uma segunda opinião, legal, o paciente confia em você, né? E ao longo do tempo, assim, eu fui adquirindo essa maturidade. E a gente assim, vê a rede social dela, gente, é muito legal. A gente vai postar aqui a rede social dela, assim, mamães, né, que tem filho pequeno, sigam, ela dá dicas, assim, preciosas e você passa muita confiança, porque você sabe. Tem uma linguagem para conversar, né? Você fala, igual você falou assim, você tá madura no que você tá falando, assim, a gente vê pela sua rede social, a gente vê os posts que você fala, o jeito que você fala, e isso passa muita confiança. Assim, eu também reconheço que eu ainda tenho muito a aprender, né? Acho que... Assim, a gente não pode parar, não né? pode. A gente não para. Então, eu ainda tenho muito a aprender, ainda quero assim, ser uma subespecialista dentro da odontopediatria, né? Um grande desejo meu é trabalhar com freio lingual. Eu vi uma postagem sobre Você quer mais? Sobre freio. Sobre o freio lingual. Eu quero, né? Essa semana você colocou, essa né? semana, sexta-feira. São poucos os profissionais que sabem avaliar, né? Que sabem diagnosticar uma língua presa. São vários tipos de língua presa. Você tá falando que tem o teste que fazem hoje, mas... No hospital, né? Já é obrigatório. Desde 2014 já é lei que o teste. Mas as mamães não sabem. As mamães não sabem. Eu lembro do pezinho e agora da orelha. Do olho, da orelhinha, né? Do olhinho. E agora tem o da linguinha. Mas assim, do que adianta ser obrigatório no hospital se o profissional que vai avaliar não está habituado a avaliar uma língua de um neonato, sabe? Verdade. Então eu quero assim, eu tive a grande sorte de ter muito contato assim, com essa parte de freio na residência. Porque todos os freios assim, do município, o município mandava para o EM. Então a gente fazia bastante. Então você vê freio de tudo que é jeito, né? De todas as classificações a gente pegava e a gente fazia. Isso me deu muita segurança. Na verdade, a residência me deu muita segurança, assim. Eu sempre fui uma aluna muito segura, assim. Os professores comentavam isso. Que tudo que aparecia assim eu pegava, sabe? Mas a você residência... foi certa, você foi certíssima. A gente conversou assim com as estudantes de odontologia, eu falei, gente, vocês têm que sugar o professor, você tá ali, não é, Bia? Você tá ali na hora, você tá fazendo curso, você vai deixar pra lá? Deixar passar? E assim, durante a minha graduação toda, assim, vocês acompanharam na parte disso, porque durante toda a minha graduação, eu sempre estudei muito, assim, sabe? Eu vivia em congresso e além de viver em congresso, eu era extremamente competitiva, né? Então eu dava os trabalhos pra apresentar e às vezes eu não levava o melhor trabalho, mas eu falava, eu vou fazer a melhor apresentação, eu vou fazer os melhores slides, eu vou, sabe? E como eu realmente tenho uma facilidade pra falar e pra me comunicar, às vezes eu apresentava os professores e estavam assim... Que ano você é? E assim, às vezes eu estava no segundo, no terceiro ano. E já tava ali. Porque eu estudava muito, sabe? Eu estudava muito, eu queria realmente entender, eu queria passar segurança, eu queria, sabe? Então, a minha graduação toda, assim, eu falo que se tem uma coisa da qual eu não me arrependo, foi, assim, às vezes ter abdicado um pouco mais das baladas, da vida doida da faculdade, pra me dedicar Mas isso pra você fez estudar, perfeitamente. Porque é o momento de fazer isso. É o momento. Não é o momento da balada. Não é o momento, é o momento do estudo, é o momento de se aprofundar. Depois que passa isso daí, é tão difícil. É mais difícil. A gente tem que continuar a vida inteira estudando, mas é muito mais difícil. Agora você tinha um leque de professores, tinha um leque de opções e tudo. Você fez perfeito, é isso mesmo, parabéns. Eu fui do não é começo todos que fazem ao fim, assim. Tanto é que se desponta, né? Eu fui do começo ao fim, assim, sempre estudando, sempre nos congressos. Eu era bem competitiva, né? Então eu ia pro congresso, eu voltava com prêmio. Foram pouquíssimos os congressos assim, que eu voltei sem um prêmio na mão. Minha orientadora sempre falava assim, ela falou, nossa, se a Bia não voltar com prêmio, não é a Bia. Porque era realmente assim, eu ia pra fazer o melhor mesmo, sabe? E durante toda a graduação foi assim.
E na verdade, muita gente me pergunta sobre a residência, né? Como é que você fez pra passar? Como é que é? Né? Pra quem não sabe, o programa de residência é um programa bem restrito, né? Principalmente na minha área na odontopediatria. Ele só existe aqui na UEM e na UEL. São os únicos 2 programas no Brasil de residência que existem. É um processo seletivo, né? É como se fosse um concurso. Então você passa por 2 provas, né? Uma objetiva e outra subjetiva, análise de currículo e uma entrevista. E o meu currículo é uma chulapa, assim, de ter trazido, é um livro, um encadernado. E aí as pessoas perguntam, né, nossa, como que você fez pra passar? E eu entrego meu currículo, é isso aqui, né? Tudo que eu fiz na faculdade tá ali. E é realmente muita coisa, foi realmente muita dedicação. Não foi só um ano, o último ano, o 5º ano, que é o ano do desespero, né? O que eu vou fazer? Não, no 5º ano eu já tava muito certo, já sabia o que eu queria. Né? Eu já tinha um currículo muito bom, continuei, né, o 5º ano todo, me dedicava mais pra estudar pra residência, mas continuava indo nos congressos, continuava premiando. E isso me deu uma bagagem muito importante, sabe? Depois na residência, né, quando eu passei, no processo seletivo, sobram 2, né? Uma dupla. E quando eu passei, assim, né, veio a felicidade, veio aquela euforia e tudo. Mas quando aquela euforia passou e eu fui olhar, assim, eu falei, gente, não tinha como o resultado ser diferente, sabe? Quando eu olho pra trás, assim, eu vejo o quanto eu estudei, o quanto eu lutou, né? o quanto eu lutei, o quanto eu abdiquei, sim, de muitas coisas pra me dedicar à odontologia, né? A odontopediatria que sempre foi uma paixão pra mim. Então, depois que eu olhei pra trás, eu falei, gente, era isso, né? O meu caminho era pra ser assim. E não é fácil, né? Às vezes as pessoas veem a gente bem, né? E até depois de passar na residência, depois de sair. Mas o caminho não é fácil, né? Tudo são tijolinhos, né? Que a gente vai construindo ao longo do tempo. Não adiantava chegar no 5º ano no desespero e querer passar numa prova, né, de uma concorrência enorme, uma prova super difícil. Enfim, o resultado que a gente colhe nunca fez tanto sentido, assim, é o que a gente planta. E eu plantei isso desde o início. Isso, é o que planta. Depois, na residência, eu sempre fui, né, falei pra vocês, sempre fui uma aluna, assim, segura. E na residência eu pegava tudo que aparecia, assim. Eu chegava, a gente tem um setor de urgência, né, na UEM, e aí as residências. E chegava muita criança na urgência. E às vezes, nossa, alguém pode atender? Alguém pode ir? Nossa, não sei o que fazer. Eu ia na hora, eu falava, não, vem pra cá, isso é meu. Isso faz a diferença, que assim, a gente às vezes tá aí nas aulas e tudo, aí aparece um paciente e fala assim, você comentou isso com as meninas, né? Eu falo, tem um caso aqui, alguém quer atender? Um começa a olhar pro lado, eu tô com preguiça de tirar meu material da boa, não sei o quê. Gente, eu falo, gente, você tem que sugar, você tá ali pra aprender, você tem que sugar, pegar tudo, né? E a gente já deu curso, o Fabrício dá mais curso que eu, assim, e o Fabrício vê, a gente nota o aluno. A gente vê a diferença. A gente vê a diferença, aquele que quer e aquele que tá ali pra passeio, não sei o que veio fazer. É pra ter o certificado no final, né? Mas é engraçado, né, Bia, que você vê depois no futuro, ele não se desponta também. Porque ele tem, depois ele vai ver a segurança aí dele. Culpa a profissão, culpa porque acha que está saturado, porque acha que é isso, porque não é isso não. Exatamente. É outra situação. Mas a residência é quanto tempo? A residência são 2 anos. Porque assim, a gente não entende quase nada da pediatria, a não ser a base que nos deram da faculdade, né? Falar que a gente não atende, até eu falo assim, se a criança deixar e for ao meu alcance, a gente atende, mas o manejo, essas coisas que tem, né? É diferente. A gente passa a bola, né? A gente não vai, né? Mas quanto tempo que é na pediatria? A residência são 2 anos. A especialização, a privada, né, que você paga e entra, ela também são 2 anos. O grande diferencial, assim, da residência, né, e foi uma escolha, eu não hesitei na residência, é que é a carga horária, né, uma carga horária muito grande. Né, faz jus ao nome residência? Faz jus ao nome. Além ali do horário comercial, né, que a gente fica atendendo, a gente fica de plantão também. E assim, essa ligação com o HU, né, com o hospital universitário ali, que é bem do ladinho,
traz uma bagagem muito grande, sabe? A gente tem a oportunidade de trabalhar junto com a medicina em alguns casos, né? A gente passa visita no hospital, acho que era toda segunda-feira de manhã a gente passava visita no hospital, fazendo orientação para as crianças que estavam internadas, e a gente acaba sabendo de alguns casos diferentes, você já fica meio de olho, passa o enfermeiro, você espera pra ver o que vai dar, sabe? Então, essa carga horária ela é muito grande, essa ligação com o hospital é muito legal. Eu até tive a oportunidade de levar alguns casos para centro cirúrgico, para fazer no centro cirúrgico, cirurgias maiores, supranumerários. Então, assim, dá uma bagagem muito diferenciada, sabe? Dá muita segurança, assim, pra gente trabalhar. Porque a gente acaba vendo muito do mesmo, aquele feijão com arroz, da cárie, da endo, do canal, né? Pra quem não sabe, dente de criança a gente faz canal. E como as pessoas não sabem, ninguém sabe, né? Como ainda tem essa aquela cultura do, é de leite, vai cair, não tem problema, né? Então, a gente vê muito, assim, do feijão com arroz, né? E a gente aprende, assim, por repetição, porque é tanto do mesmo também, sabe? E a gente acaba vendo muito do diferente também. A gente tem a oportunidade de trabalhar com algumas síndromes mais raras, coisas que na nossa vida clínica, assim, a gente vai ver muito dificilmente, sabe? Pacientes que chegam um pouco pra gente. Até porque a UEM, assim, a universidade, ela, infelizmente, ela acaba sendo um fim de linha pra muita gente, sabe? As pessoas, assim, sem acesso mesmo, sabe? Né, que não tem condições de, às vezes, pagar um tratamento particular, às vezes com uns 20 dentes cariados. Chega ali no extremo, né? Chega no extremo, então a gente pega muito desses extremos, assim. E com psicológico muito abalado, nossa, né? Muita família dor, destruída, a criança sabe? não é fácil É tratar. muito difícil e é completamente diferente, assim, né? Hoje eu vejo o padrão de pacientes que eu pego no consultório, mas aquele padrão, assim, de prevenção, eu faço cárie, sempre vai existir, né? Sim. Sempre tem. Mas é um paciente, assim, que a gente sempre tá de olho, que ele retorna de 3 em 3 meses, né? Então, é um padrão de paciente diferente e que a orientação, ela é diferente. Você fala e a família entende, sabe? Agora ali na UEM era um pouco diferente, assim, porque a gente lidava, assim, com o fim de linha mesmo, sabe? Com aqueles pais, assim, que já largou mão, sabe? Que é um paciente difícil de orientar, de você resgatar, de você trazer pra perto, falar, olha, a gente precisa de você precisa estar junto com a gente, sabe? Então era mais difícil, assim, a residência transforma, gente, transforma, porque além dessa carga horária ser muito extensa e a gente acaba fazendo muito do mesmo, a gente acaba, assim, se sensibilizando, assim, muito, sabe? Com muitas histórias, muitas coisas que a gente vê, que no particular, assim, é diferente, sabe? O padrão de paciente que a gente atende. Então, me transformou muito, assim, a residência me abriu muitos olhos pro humano, assim, da coisa, sabe? Pra eu enxergar a família como ela é, sabe? Pra eu perguntar coisas que antes eu não perguntava, assim. Né? Hoje, na minha anamnese, né, no consultório, por exemplo, eu sempre pergunto se tem irmãos. Né? E aí, tem irmãos? Como é que é a relação dos irmãos? Eu sempre faço uma análise comportamental da criança, né? A última parte, assim, da minha anamnese, eu pergunto pra mãe, eu falo assim, como que você considera seu filho? Se eu não estivesse vendo ele aqui agora, porque eu tô vendo o jeitinho dele, né? Se eu não estivesse vendo ele agora, como é que você me descreveria ele? Ai, Bia, você precisa conhecer o fulano, ele é de tal forma. E ali a mãe se derrete, né? Ela fala, ai, fulano, ele é muito amoroso, ele é muito carinhoso, ai, ele é teimoso, ai, às vezes ele dá trabalho, olha, pra escovar os dentes tem dia que é difícil, mas ele é assim, sabe assim? Ou não, nossa, ele é muito espoleta, meu Deus do céu, ele é ligado no 220. E tudo isso eu anoto. E sempre antes de eu voltar a atender esse paciente de novo, eu vou lá na análise comportamental e eu olho. E eu realmente vejo como é que a família enxerga esse paciente, para eu realmente ou enxergar pelos olhos da família, ou realmente abrir os olhos da família para outras coisas, sabe? Olha como ele é bom em tal coisa, sabe? Olha como ele é bonzinho aqui, olha como ele ajuda, olha, da outra vez eu escovava tão bem, olha como voltou diferente, olha como ele entende, olha como ele ajuda, sabe assim? E isso, a residência me abriu os olhos, assim, para muita coisa. Nesse sentido. Coisa diferente que você não viu na faculdade, né? Exatamente. Muito diferente. Eu vi você falando, você estava comentando ali, eu vi você, na sua rede social, você bater em cima sobre as revisões, né? Ah, com certeza. Você falando nada melhor para que a gente perguntar para especialista da pediatria, né? Gente, isso é muito estranho, sério. Eu juro que eu vou me acostumar.
De quanto tempo levar a criança, né? Qual que é o padrão? Sim. Né? Aí eu lembro você falando, gente, não é assim. Sim. Cuidado com as indicações, com como Sim. você deve trazer o seu paciente, o seu bebê, a sua criança. Eu sempre falo assim, cada paciente que passa na nossa mão, ele é único, né? Independente de ser adulto, criança, cada um tem sua particularidade. E dentro do universo infantil, assim, isso é tão latente que tem famílias que têm mais facilidade, né, em manter o cuidado em casa, tem famílias que não têm essa facilidade, que não têm essa habilidade às vezes. Tem crianças que são mais fáceis, que é mais fácil, né, dominar em casa, tem mais crianças que são mais difíceis. Cada criança come de um jeito, tem criança que come bem, tem criança que não come bem, tem criança que come carne, tem criança que não come carne. Tem mãe que espera até os 2 anos para dar açúcar, tem mãe que não espera, e isso é uma opção. A gente nunca pode, né, chegar no julgamento, assim, nossa, mas por que você deu? Por que você fez isso? Olha aí como é que tá agora, né? Esse julgamento, ele pesa muito, assim. E é engraçado, assim, eu comecei a entender o quanto a maternidade, ela é sensível pra mulher, sabe? Embora eu não seja mãe, eu acho que a profissão vai me molda, assim, algumas coisas pra maternidade, me prepara pra maternidade em algumas coisas, sabe? Eu vejo o quanto é delicado, assim, às vezes você tocar em algum assunto. O pai ajuda, sabe? O pai não ajuda, o pai participa, né? É obrigação. Então, assim, eu esqueci o que eu tava falando, gente. Eu falo tanto. Na prevenção. Só prevenção. Ah, é verdade. Então, assim, cada paciente é único. Eu nunca falo assim pra família, olha, uma 6 regra, meses. né? Olha, uma vez por ano. Não, né? Tem paciente que é menos. Por isso que eu tenho cuidado, assim, sempre avaliar realmente o quanto aquela criança precisa de mim, o quanto aquela família demanda desse cuidado mais de perto, né? Porque às vezes se a gente deixar mais pra frente, vai ser tarde. Como é que eu vou explicar pra essa família? Nossa, mas a gente vem todo ano. Nossa, mas, né? Como é que eu vou explicar? Então eu sempre deixo claro, eu falo, olha, e dificilmente, assim, é um ou outro que questiona, nossa, mas certeza, né? 3 meses, não é muito pouco? Porque é engraçado como o paciente vê a odontologia, assim, na verdade, assim, todo paciente acha que a gente é milionário. Já começa aí, né? Dentista é rico. É rico. E aí já pensa assim, tá querendo ganhar em cima, sabe? E a minha consulta, assim, eu levo ela de uma forma que no final é muito raro a família que questiona. Nossa, não, acho que é muito pouco tempo, não dá pra gente passar um pouco mais, né? Porque eu mostro, eu coro lá, né? Eu uso aquele corante da Angie, sei lá como fala, que ele deixa a placa. Evidencia a placa. Ele evidencia a placa de 2 cores, o azul e de rosa, a violeta, né? E de rosa. O rosa é aquela placa mais recente, que tá ali faz pouco tempo, e o violeta, o azul, é aquela placa bem mais antiga, que geralmente tá ali, né, na bordinha ali da gengiva e tal. Então eu mostro, falo, ó, aqui, essa sujeira aqui tá fazendo aniversário, faz muito tempo que eu não vejo escova aqui, por que será? Vamos ver de que forma né, que a gente pode escovar melhor, vamos ver daqui 3 meses como é que vai estar, né? Então eles super entendem, assim, mas esse acompanhamento, eu acho que, assim, de uma forma geral na odontologia, não existe assim uma receita de bolo, né, para o paciente, daqui 3 meses, daqui a cada 3 meses, ou uma vez por ano, 6 meses, né? Pode ser, né? Eu tenho casos assim de pacientes que eu deixei para acompanhar a cada 6 meses e estão retornando agora e a higiene tá péssima. Eu falei, não, daqui 3 meses eu quero ver vocês. Se tudo estiver bem, aí a gente passa para 6 meses, 4 meses, a gente vai, né? Eu vou sentindo essa adesão da família pra fazer do jeito certo, assim, do jeito que eu acredito que dá certo, sabe? O paciente tem que ser visto na pediatria também individualmente, né? De cada caso não tem uma regra, né? Exatamente. A gente fala para quem já atende mais adulto, né? Fala, você vem a cada 4 meses, você cada 6 meses, vai também pautando isso daí. Mas você estava falando, eu tive um caos, tudo aconteceu comigo na faculdade da pediatria, do qual assim, eu acho que foi um dos bloqueios, eu não tenho continuado. Senhor, mas você ia bem com criança. Então, a criança, ela deixa eu fazer. Eu não sei o que você tem mesmo. A criança deixa eu fazer, é eu que tenho, até semana passada, eu fiz uma extração de uma menininha, ela olhava, eu via que ela tava ali com medo, mas ela tava olhando pra mim, confiando, aquilo lá me cortou mais o coração. Você jura? Eu pensei, eu vou tirar o dente, eu olhava pra mãe, eu tô tirando, né? Mas eu tive um caso lá na faculdade,
Na pediatria, a menina já tinha uns 12 anos, já não era tão criança. Né? Mais para adolescente. Mais para adolescente. E ela tinha um tecido para remover. Mas ela gritava tanto, mas pulava, e eu lá conversando, eu e meu parceiro Mauro, e até que não deu, a professora teve que vir. A professora foi bem firme com ela e tal, ela gritando, no que a professora puxou o dente, escapou o dente do forceps, a menina engoliu o dente. Misericórdia. E eu Se auxiliando. engoliu, vai sair. Mas na hora, a criança, ela engoliu o dente, ela parou quietinha, ela parou de chorar, não aconteceu mais nada. Né? Aí a professora falou assim, por que você não ficou quieta desde o início? Né? Para a criança, né? Mas esse não foi o trauma, porque ela engoliu, a professora olhou, a professora olhou, viu, assim, tá tudo bem, né? Na época não tinha os protocolos que tem hoje, né? Na época não tinha. A professora me culpou do dente que ela derrubou. Gente! Ela falou assim, você foi o culpado dela ter engolido o dente. Eu levantei, ainda bem que eu já tinha passado na matéria, eu levantei e falei assim, não fui não, foi a senhora que era até a responsável ali, quem está atendendo é o responsável, eu sou auxiliar, eu sou corresponsável com a senhora, mas a primeira, então naquilo lá me deu um nervoso, eu fiquei bravo com ela, eu falei assim, ela deveria ter tido um trato melhor ali comigo. Ai, esse né? traumatismo. Mas vai acontecer isso, eu lembro a menina espernear, a hora que ela engoliu, ela engoliu o dente. Aí passou tudo, aí ela deixou fazer tudo depois. Agora a pergunta que não quer calar, o dente saiu? Então, não vi. Não sabe? Não sei. Não se tem notícias das vias. Depois você não atendeu mais, então, essa paciente? Não, ela estava conclusa, acho que era o último procedimento, eu não tenho lembrança mais também de qual que era. Mas eu lembro que eu fiquei tão revoltado com a professora que ela falou, ela poderia ter me chamado a atenção de outra maneira, você não conduziu o cara, não sei lá o que era. Mas a partir do momento que ela sentou na cadeira, ela pegou o forceps, sentou do lado do responsável, a responsabilidade é dela, não era minha. E eu sou aluno. E você é aluno, né? Eu tô aluno da graduação, tô aprendendo, né? Ela jogou toda a carga da responsabilidade em mim. Eu falei, que farroupilha, eu falei assim, não vai ser não. Porque isso é ruim, assim. Eu tive um caso bem punk na faculdade de pediatria, mas não foi de caso de dente. E essa menina me marcou o resto da vida. Eu tive que chamar os professores, porque conversando com ela, também sempre tive muito tato com criança, mesmo que não seguia pediatria. Eu vi umas marcas nela, umas marcas de parecia garfo mesmo. Nossa. E eu conversando com a menininha tive até em torno de 9 anos, por aí, foi que a mãe fazia isso nela, com garfo. Eu tive que chamar os professores, só sei que os professores fizeram uma junta ali. Uma junta e tiveram que tomar outras providências. Isso me marcou muito, imagina. Uma criança sendo maltratada. Foi bem já tive casos assim na residência. Porque eles contam pra gente. Eles contam e às vezes assim, até o comportamento já diz muito diferente sobre uma criança. Eu já tive casos assim do paciente com calor de 36 graus lá fora, o paciente a menininha de moletom, calça, moletom, tênis, toda coberta. Toda coberta. E aí você já fica em alerta, né? Você fala, opa, será que esfriou e eu não vi, né? Dá uma corrida lá fora, tá calor, todo mundo de blusa, de blusinha, de camiseta. E aí você realmente começa a ficar mais atento, assim, né, pra essas questões. O que sempre me marca, assim, na verdade o que marca muito o aluno de pediatria, o que traumatiza colegas, o que traumatiza na graduação, é exatamente esse relato que você fez aí, da criança, já era um adolescente, né, chorou, esperneou e não tinha o que fazer e tudo mais. E essa é até uma polêmica, assim, né, dentro da odontopediatria, que é o que a gente chama de estabilização protetora. Que é realmente a gente segurar, né, conter, fazer a restrição de membro ali pra gente realmente fazer o atendimento acontecer. E eu lido com isso, assim, hoje no consultório de uma forma muito diferente como eu lidava na graduação e na faculdade. Claro que, né, na faculdade, na graduação, na residência, a gente tem toda uma parte legal, né, que a família tem que autorizar. Se a família não autoriza, a gente não faz nada, né? No consultório eu também tenho muito esse cuidado, né, mas
Hoje eu explico assim de uma forma diferente. Por que é necessário, em alguns casos, a gente realmente conter, restringir bracinho, perninha, né? Porque às vezes a odontopediatria passa como uma especialidade fofinha, bonitinha. E a odontopediatria, a raiz, ela é hard, ela é difícil, sabe? Ela exige muito assim do nosso emocional. Então um dia difícil no consultório é aquele dia que realmente a gente faz estabilização das crianças, às vezes o dia inteiro, foi só criança difícil, sabe? De comportamento difícil. E tem que fazer porque você tem que tratar, né? E é isso assim que os pais precisam entender, sabe? Eu acho que é até legal fazer esse alerta. Quando a gente leva, né, os nossos filhos no dentista, claro que a parte lúdica ela é importante. Claro que a gente tem que ter um tato diferente, da hora que recebe na recepção até a hora que vai embora, né? O reforço positivo, o prêmio lá, né, que a gente dá, isso é importante. Mas a gente sempre leva pensando no bem-estar da criança. Assim como quando a criança vai tomar uma vacina, quando vai tirar sangue, quando vai fazer um procedimento médico, quando vai no pediatra, né? É sempre pensando no bem-estar. E aquilo tem que acontecer, né? Então a vacina, a criança chegou chorando no posto, você vai deixar de dar vacina? Não. Tem que dar. O que vão fazer lá no posto? Segurar. Estabilização protetora, né? Antigamente a gente usava o termo de restrição física, né? Hoje a gente não usa mais, a gente prefere usar estabilização protetora porque é um termo assim, mais adequado, é uma proteção nossa e uma proteção da criança, da família, de todo mundo que estiver dentro da sala, né? Eu sempre explico pros pais, assim, que a gente trabalha com um instrumento importante, né? E se a gente deixa a criança muito solta, às vezes num momento de tensão, por exemplo, quando a gente vai fazer anestesia, por mais que a gente torne a anestesia um momento assim, né? Eu nunca mostro a agulha, a gente sempre coloca a mão na frente, faz aquela técnica ali de colocar a mãozinha na frente. A gente não fala anestesia, né? A gente não fala de agulha, embora eu não minta pro paciente. O paciente fala assim, tia, vai ter injeção? Eu falo, não, o dentista não tem injeção, tem anestesia, que é diferente. Deixa eu te explicar o que é anestesia? A gente vai explicar, que é um shampoozinho, que fica gelado, né? Aí vai embora. Mas assim, por mais que a gente tente tornar esse momento agradável, não é confortável. Não é confortável. Porque a criança tem um medo do que não conhece, né? O medo do desconhecido, exatamente. Então a gente tenta transformar aqui naquele momento em algo que a criança que seja palpável para ela. E tem muito também dos pais, se viram um alerta que fala assim, quando a criança faz uma bagunça em casa. Já repreende, falando, vou te levar pra tomar uma injeção. E, gente, não é? Ai, você vai ver. Já estraga, você vai ver. Novamente, vai levar você no dentista. Sabe que eu quero morrer? Quando o paciente tá na cadeira, bonitinho, já condicionado, e o pai me solta uma. Fica quieto aí, senão ela vai tirar uma injeção. Então. Aí você fala estraga assim, tudo que você fez. Eu olho pro pai e falo, não fala isso, por favor. Vamos tentar evitar falar assim. Normalmente o pai e a mãe na sala atrapalham, né? É um ponto importante também, assim. Eu sempre permito que o pai ou a mãe entre no consultório, mas a partir do momento que eu percebo que um interfere no comportamento da criança, tem que sair. Eu peço pra sair. Não fico na sala sozinha, né? Mas às vezes eu vejo que o pai agita muito a criança, ou que o pai repreende muito a criança fica mais contida comigo, eu gentilmente peço pra sair. Eu vejo com quem que a criança se sente mais confortável em ficar, sabe? Mas essa parte da estabilização, assim, embora ela seja polêmica, eu acho que as mães precisam entender que em alguns momentos na vida algumas coisas precisam acontecer que não são legais, né? Hoje a gente vem assim de uma era neurocompatível, assim, né? Que tá tomando meio que conta assim da internet, no Instagram a gente vê muito assim as mães seguindo essa vertente, assim, essa filosofia, que é uma filosofia assim que acredita que uma criança, que a gente tem que criar crianças emocionalmente fortes e para isso a gente tem que saber lidar melhor em algumas situações. Então, por exemplo, né, um caso que até ficou famoso, que é de uma blogueira e tudo mais, que postou, acho que no TikTok, uma coisa assim, que ela não corta o cabelo do filho dela com ele acordado, porque ele chora muito, no barbeiro e tudo mais, que o cabelinho dele, ela corta com ele dormindo. Por mim, legal, ótimo, vai poupar um estresse e tal, se a mãe concorda, se aquilo realmente aflige a família, ok, tudo bem. E aí as mães veem isso na internet e tudo mais, e chegam no consultório assim, dá pra dar um cheirinho pra ele dormir? Tem como dar um remedinho pra ele dormir? Porque ele não vai deixar, né? E às vezes a gente nem viu a criança ainda, às vezes nem é nada daquilo, às vezes realmente é, né? E já chega muito com essa ideia da sedação. A sedação
é uma ferramenta assim sensacional, principalmente a com óxido nitroso, né, que é mais reversível e tudo mais, mas ela não tem indicação para todas as crianças, né, para todas as faixas etárias, por exemplo, e para todos os casos, né. A gente não vai sedar uma criança para fazer uma prevenção, por exemplo, né, para fazer uma profilaxia, uma limpeza. Então, às vezes as mães querem. Eu entendo que o coração de mãe aperta de ver seu filho chorar, né? Às vezes a gente fica tão acostumado assim com o choro, não é que a gente fica dessensibilizado, mas aquilo já faz tanto parte do nosso dia a dia. E eu sempre falo para as mães, o problema não é a criança chorar no consultório, o problema é como é que a gente vai manejar essa situação, como é que a gente vai organizar esse ambiente clínico para esse choro que pode acontecer. É isso que faz a diferença, é isso que determina se uma criança vai sair daqui traumatizada ou não, sabe? Então, precisou segurar. Vai traumatizar? Não, porque pra tudo tem técnica, né? Sim. Não é só simplesmente a gente chegar lá e segurar de qualquer jeito. Como é que eu costumo fazer essa restrição, essa estabilização, né? Essa restrição de movimentos no consultório? Eu peço sempre pra mãe ou pro pai, né? Sempre o responsável, deitar junto com a criança como se estivesse tomando sol, de bumbum pra cima. Então a criança deita na cadeira normal, abre as perninhas e o pai vem, ou a mãe vem por cima. Então só ali ele já fica barriguinha, né, com a criança. As perninhas já ficam um pouco mais restritas, porque o pai tá ali, a mãe tá por cima. E os bracinhos, dependendo de como for, né, como o procedimento vai rolando, eu peço pra conter ou não, dependendo do que a gente tiver na mão e tudo mais, né. E assim, eu sempre faço isso de uma maneira muito tranquila, pra criança não perceber que vai acontecer e nisso ela algo vai pegando diferente. Confiança, né? Exato, e assim, esse contato pele a pele, principalmente assim da mãe, do pai, né, de quem tá em casa, esse contato pele a pele, a criança vê ali no visual, né, na visão panorâmica dela ali, que o pai tá ali, que a mãe tá ali, que tá tudo bem, que a gente tá conversando, que a gente tá fazendo de uma forma tranquila, né? Isso tudo faz diferença. Então, ainda assim, por mais que a gente prepare um ambiente, por mais que a gente faça de tudo de um jeito sutil e tudo mais, se a estabilização realmente precisar acontecer, de, né, a criança chorar e se desestabilizar, isso determina que uma criança saia do consultório traumatizada? De forma alguma. Muito pelo contrário, as crianças saem dando beijo, dando abraço. É só porque é um momento desconfortável. Depois que ela vê que não é nada... Exatamente. E assim... Não doeu nada. Não doeu nada. E aí, assim, às vezes, por exemplo, a criança não quer deitar. A gente deita a cadeira e fala, não, quero fazer sentado. Eu não vou me propor fazer... Eu não atendo criança sentada, gente. Eu não vou me propor... não vou me propor a fazer um atendimento que não seja de qualidade. Eu não consigo ver a boca de uma criança sentada. A gente não consegue enxergar, né? Não dá pra enxergar. Como que eu vou colocar a luz? Como que eu vou colocar o refletor? Então, assim, não. Precisa deitar, né? Quando a criança realmente... A gente vai tentando. Quando não quer, né? Na verdade, o primeiro atendimento de toda e qualquer criança, que seja uma criança muito grande, eu sempre peço pro pai, pra mãe, pelo menos sentar junto. Às vezes não deita quando eu vejo que uma criança é mais tranquila. Eu sempre peço pra sentar, pra realmente dar um pouco mais de segurança, pra gente fazer tudo da forma mais tranquila possível. Mas é importante conscientizar, assim, que por mais que esse momento... É um momento, eu sempre falo pros pais, é um momento de desconforto, gente. Eu, quando preciso, né? A gente sentar ali. A gente é sem vergonha, eu faço em mim mesma, limpeza e tudo. Não deveria, mas eu faço. Não é assim um momento, né? Por mais que a gente torne isso tranquilo, né? A gente vê muito adulto, né? Com medo, é normal. Também assim, o medo ele vai existir, eu acho que sempre vai ter, né? Mais ou menos. Mas uma coisa que você tocou aí, eu acho que está faltando um pouquinho do limite da proteção. Né? Talvez está uma geração muito protegida demais. Muito, gente. Não é largar, né? É uma geração muito protegida demais. Então isso daí afeta todo o atendimento também, né? Que nem cortar o cabelo do menino dormindo. Beleza. Sim. Dormir também, tranquilo. Mas até que ponto essa criança vai ser forte? Exatamente. Até ela adulta vai ter que dormir toda vez para cortar esse cabelo. Né? É perigoso. E eu também acredito assim que essa experiência da criança no consultório, mesmo que seja do choro, ela é importante para a criança. Sim. Porque, por exemplo, a criança vai para prevenção, né? Quando a gente pega casos não casos de urgência, né? Que a gente realmente já tem que fazer um procedimento às vezes mais invasivo, é mais difícil. Mas um procedimento assim, tranquilo, uma prevenção, por exemplo, um selante, né? Que a criança chora, a criança se destabiliza, que a criança realmente está incomodada.
Quando acaba, você levanta a cadeira, acabou o choro. Sim. Ou seja, é única e exclusivamente pelo desconforto. Sim. Então, assim, uma contenção, né, de uma restrição de movimento, uma estabilização protetora, é neurocompatível? Não, claramente não é, né? Mas a criança precisa também passar por aquela experiência até para no final ela ver e falar, não deu nada, né? E aí na próxima vez a criança já vai sozinha, a criança sempre sozinha, vai pegar fica segurança esperando, pra né? Porque a gente fala, e uma coisa muito importante também, a gente não pode mentir pro paciente. Não. Nunca minto. Ai, tia, hoje tem anestesia? Hoje tem anestesia, sabe? As nossas meninas nunca deram trabalho pra nada, questão de médico, pediatra, essas coisas que a gente falava, é isso aí. A gente Fala a sempre, verdade. pai, vai doer? Eu falei assim, filha, acho que vai doer sim. E Mas você até- vai levar uma picadinha, a gente Mas é muito fica rápido, lúdico, né? a gente vai estar De uma lá, maneira né? lúdica. Ó, é assim, não tem outra maneira. Você tem que ver o que você quer passar. Você quer gritar? Até pra viajar, a gente não mentia, não saía escondido. Ai, cadê meu pai e minha mãe? A gente falava assim, ó, vai viajar? Nós Tá vamos vendo aqui, sair. ó? Você vai dormir sem a mamãe, papai. Esse dia, nesse dia a gente tá de volta. Então elas nunca tiveram esse problema de. Às vezes quando a gente saía pra sair, deixava a casa da avó, né? A gente falava assim, ó, vai ficar escurinho, nós vamos sair, mas antes de ficar claro, a gente volta. Quando era só um dia. Não é só, a gente volta. Hoje você vai posar na avó, hoje eu vou buscar você. Tá? Então a gente falava muito claro, então a gente nunca teve problemas com elas. Não, em relação às vezes elas choravam, mas elas deixavam fazer o procedimento, né? Tomar vacina, essas coisas. Minha filha não tem jeito, tem que ir, né? Corta o coração, mas a gente fazia. Então a gente nunca teve problema por falar a verdade. Falar a verdade. Hoje, as poucas crianças que eu atendo, eu também falo essas coisas. Eu falo assim, você quer que eu fale a verdade pra você ou você quer que eu minta? Mentir eu não vou, eu falo pra ela. Então eu vou sempre falar a verdade pra você. Você quer que eu fale a verdade? Aí a gente explica, logicamente. É muito melhor. E a criança realmente confia, né? Até nas próximas vezes fica tudo muito mais fácil quando você fala a verdade, assim, né? Então, semana passada mesmo eu tive um paciente que tinha acho que 12 dentes, né? Pra fazer cara e tudo mais. E eu não trabalho sem isolamento absoluto, assim, eu sempre isolo o dente porque é uma tranquilidade, uma facilidade pra gente trabalhar, porque... Tem saliva? Tem saliva, fica aquela coisa de algodão e aquele monte de mão, sabe? Às vezes é melhor anestesiar, colocar um grampo e ficar tudo bem, a criança fica bem, fica... Né? É a coisa mais confortável do mundo? Não. Mas é melhor do que um monte de mão e algodão, né? Claro que a gente não prova isso pra criança, eu nem faço essa experiência porque eu já vi que não dá certo. Então eu já isolo e tudo mais. Então, assim... Eu nem dou muito a chance, assim, às vezes, pra mãe questionar, sabe? Assim, eu não quero nem começar, vamos sedar? Fala, mãe, vamos ver como é que vai ser, né? Então, semana passada, né, esse caso que eu atendi, a mãe já chegou no consultório falando, olha, ele não vai deixar, vamos sedar, vamos fazer com sedação e tudo mais. E eu, mãe, eu acredito muito no seu filho, eu acredito muito no que eu tô vendo, vamos tentar, vamos fazer uma vez, né? Aí fui lá, isolei o dente, expliquei da piscininha, expliquei do shampoozinho. Às vezes quando a criança já vem com essa da injeção e tudo mais, aí eu falo, olha, não tem injeção, tem anestesia. Eu mostro a carpulha, sem agulha, obviamente, né? Mas eu mostro a carpulha, eu mostro o shampoozinho lá dentro. E aí a gente explica de acordo com aquilo que a criança consegue processar, porque também não adianta a gente falar coisas que ela não vai entender, né? Então, por exemplo, vocês deram um exemplo do dia e da noite. Ela sabe o que é dia, o que é noite, né? Então, por exemplo, a anestesia, o shampoo. Você vai lavar o cabelo, quando você vai lavar o cabelo, quando cai shampoo no olho, o que acontece com o olho? O olho arde. Então, o shampoo da tia, quando eu vou colocar no dente, se cair dentro do seu olho, vai arder demais. Então, eu tenho até um óculos de abelha, assim, que eu coloquei. E aí o óculos é bem escuro. E aí, às vezes, já ajuda bastante na visão, assim, eles adoram. E aí eu falo, ó, agora é a hora do gelado. Esse shampoo é muito gelado. Você vai ver que a sua boca, sabe quando a gente toma um sorvete bem gelado, que nossa língua fica dura, vai ficar igualzinho. Mas é muito rápido, é muito tranquilo. A gente vai conversando. Na hora ali da punção mesmo, eu mudo de assunto. Você gosta de sorvete de quê? Nossa, meu sorvete preferido é de chiclete. Você é de quê? O meu é de uva. Deixa a criança falar, sabe? Não é possível, né? Porque a gente entende, né? Nós somos os únicos profissionais que a gente consegue entender, né? Então, mas eu realmente acho, assim, que eu entendo a preocupação dos pais nesse sentido, assim, de proteger, de não querer que seu filho chore, não querer que seu filho sofra, né? Mas tem coisas na vida que a gente não, né? Nem tudo a gente pode
pode prever, né? A criança cai, chora, caiu, chorou, e aí? Não tem jeito. Né? Às vezes a gente olhar pra criança, eu sempre falo isso pras mães assim, às vezes olhar pra criança e falar, ai, passou, pronto, passou. Não, às vezes é melhor você ajoelhar na criança e falar assim, filho, eu sei que doeu, vem cá, mamãe tá aqui, tá tudo bem, vamos ver o que aconteceu, sabe? Do que às vezes tentar assim, acalmar a todo custo, não querer que a criança chore a todo custo, porque o choro faz parte da infância, eu falo isso. É a forma que as crianças têm de se comunicar, né? Diferente da gente, que a gente fica bravo, a gente esbraveja, às vezes a gente solta um palavrão, assim, mas a criança não sabe de que forma que ela extravasa sentimento, né? Então, é medo, é choro, é frustração, é choro, é dor, é choro. E por isso que eu falo assim que o quanto é importante um odontopediatra na vida de uma família e na vida de uma criança, sabe? Porque a gente sabe identificar no consultório o choro. É nítido quando é um choro de medo, quando é um choro de dor, aquele... Quando é manhinha, né? Quando é manhinha, aquele chorinho de gatinho. Você quase fica parecendo um gatinho assim. Então a gente consegue identificar. Por quê? Porque a prática clínica traz isso pra gente. Sim. A gente só faz isso o dia inteiro, o tempo todo. Então a gente tem uma maneira. É, uma maneira até de identificar mesmo, sabe? Esses tipos de choro, assim. Mas eu realmente acho que esse excesso de proteção É complicado. nessa geração, assim, eu vejo isso muito forte. Porque também eu compreendo também. Eu compreendo também. É difícil a gente... Não tem manual de instrução, né? Sim, É não que tem. a gente Toda faz, criança é uma caixinha de surpresa. Assim. Cada família tem a sua história, né? Eu Seu entendo filho também, não julgo. único, ou então Muito irmão. muitos irmãos, ou então teve Eu não um julgo. problema para engravidar e teve Sim. aquele, né? Aquela Cada um. proteção muito Aquela grande, proteção. né? E eu entendo, assim, Cara. eu não julgo. Eu só questiono. Eu falo, Sim. mãe, na hora da vacina, como é que é? Inclusive, isso tá na minha anamnese. É a última pergunta lá. Que tá dentro da avaliação Você já tem comportamental. todo já a já, parte... eu já, né? quando eu vou colocar na cadeira, eu já sei exatamente o que eu vou Que você vai enfrentar, lidar. sabe? É. Então, a última pergunta é assim, ele chora pra ir ao pediatra? Sim, não, às vezes. Então, sempre chora. Então, eu já falo pra mãe, falo, então se chorar aqui, tá tudo bem, normal. Vamos tentar fazer com que isso não aconteça, mas se acontecer, também tá tudo bem, porque é a forma como a gente vai lidar com isso que vai fazer toda a diferença. Então eu costumo trabalhar assim mais nessa vertente, assim, sabe? Eu cedo pouquíssimas crianças. A grande maioria delas eu consigo colaboração. Mas para as mães ter uma noção assim de mães, pais, né? De tempo de atendimento. Né? Porque às vezes a criança não deixa, às vezes a criança deixa, às vezes mesmo ela deixando, ela tem um tempo dela, né? Diferente do adulto que tolera mais tempo, a criança às vezes não tolera, porque ela não entende que aquilo tem que esperar, tudo bem aí. A média do atendimento, como que é lá na sua rotina? Depende muito do que a gente vai fazer, assim, né? Mas o meu onde eu tento mais pôr energia, assim, é na primeira consulta. É aquela consulta, assim, que eu vou explicar do começo ao fim. O que você sabe? vai fazer? E assim, e muita parte de orientação também, porque de nada adianta a gente vir no orientar, né? Em relação a tudo, pasta, gente, como tem criança que ainda usa pasta sem flúor, né? Faz muito tempo que isso já mudou, hoje a gente recomenda pasta com flúor a partir do primeiro dente, né? Então, aquela recomendação básica ali de higiene já começa. E geralmente, a minha primeira consulta, eu sempre deixo 1h30, que é o tempo, assim, de conversar com a mãe, de fazer isso com muita tranquilidade, sem correria, sem colocar a criança na cadeira na correria, olhar de qualquer jeito, sabe? Eu sempre deixo esse tempo, assim, pra ter um tempo de qualidade com a família. E é ali onde a gente ganha confiança também da família, sabe? Quando a gente explica e a mãe fala, gente, ela realmente sabe o que ela tá falando, ela entende mesmo disso, né? Então, esse primeiro atendimento geralmente dura aí em torno de 1h30. E depois os outros procedimentos, né, quando a gente vai fazer, por exemplo, sei lá, uma cárie, né, uma coisa que demanda tanto mais da gente quanto mais da criança, né, e tudo mais, depende muito, assim. Mas, como você falou, né, cada criança tem seu tempo. Como é que a gente administra isso? A gente espera o tempo da criança? Em partes a gente espera. Mas tem criança que começa a desviar, começa a falar de outra coisa. Você Ela já sabe vê? que quanto mais Vai te enrolar, demorar, Vai te enrolar, né? começa a enrolar. Então, assim, às vezes você já vai fazendo. Não, vamos conversando, né? A gente vai conversando e vai fazendo e tal. Então, claro que a gente dá um tempo pra criança administrar tudo.
Como eu falei pra vocês, eu nunca minto, eu sempre falo tudo que vai acontecer, eu sempre mostro antes, né, tudo que a gente vai usar. E a partir daí eu vou fazendo. Por quê? Porque já deu tempo dela entender, já deu tempo dela saber o que vai fazer e que a gente vai fazer. Então, assim, eu nunca, nem na graduação, nem na residência e nem na minha vida clínica hoje, eu nunca deixei uma criança sair do consultório sem fazer o que eu tinha me proposto a fazer. Às vezes, não é da forma como a gente gostaria, às vezes não é. Às vezes o grampo pula, o isolamento cai, a gente tem que continuar ali de qualquer jeito, às vezes é. Mas eu nunca deixo uma criança sair do consultório sem fazer aquilo que eu me propus a fazer. Até porque, se a gente vai muito nessa de a criança não deixa, vamos deixar para uma próxima, como é que vocês acham que essa criança vai voltar na próxima? Ela não vai deixar de Ela já percebeu que se ela não colaborar, não vai acontecer. Então, é só mais uma vez não colaborar que tá tudo certo, né? Então, vômito, por exemplo, que é o pavor, né? O grande medo, assim, dos colegas é viúva de caminhar porque vomitou no meu consultório. O vômito, muitas vezes ele é forçado. Muitas das vezes. Às vezes inconscientemente, assim, a criança... Claro, a criança fica muito nervosa, já começa a respirar mal, né? E aí já tá deitada, e aí começa a vir aquela ânsia, assim. Já aconteceu na residência de paciente várias vezes, de paciente vomitar, e aí a gente vira pro lado, vomita, e volta e termina. Depois a gente limpa, depois a gente vê, depois a gente resolve, porque realmente se a gente for parar o atendimento, limpar, conversar, começar de novo, próxima vez ela vai vomitar de novo. A gente já perdeu tudo, que a gente fez. Então a gente, né, e eu sempre falo, respira pelo nariz, e eu aviso. Vocês verem que eu sou sincera, eu falo, se vomitar, quando eu vejo que tá forçando realmente, eu falo, se vomitar, você vai ficar sujo. E eles sabem, quem já vomitou no consultório comigo sabe. Vai ficar sujo. Vai fazer e vai ficar sujo. Só limpa depois que termina, sabe? Então assim, nossa, meu Deus, você é uma carrasca, né? Não é, porque a gente realmente sabe que se a gente perder o time ali, é uma vez só. Na próxima vez vai ser ainda pior, trabalho dobrado, sabe? Mas é mais ou menos assim que funciona, depende muito da pediatria é dom mesmo. É hard. Eu admiro. Quem vê aquela odontopediatria bonitinha, das crianças saindo felizes, claro, né? Eu sempre posto assim, foto com os pacientes e tal. Inclusive, eu tenho muito cuidado com o uso de imagem, que acho que é algo que é filho, né? Sim. E a gente nunca quer ver nosso filho exposto de qualquer maneira. Eu tenho muito cuidado. Na verdade, eu quase nunca posto casos de cárie, assim, de crianças, assim, com cárie nos dentes da frente, aquela antiga cárie de mamadeira, né, que a gente falava. Eu nunca posto, porque assim, quando a gente posta uma foto dessa, a gente fala, geralmente, quando eu vejo colegas postando, é sempre assim, meu Deus, como chegou nessa situação, meu Deus, que tristeza, dia triste pra um profissional, pra um dentista, sabe? Poxa, vocês imaginam uma mãe, né? Me coloco no lugar da minha mãe, inclusive, vendo um story, vendo uma profissional postando isso. É tipo assim, nossa, cadê a mãe dessa criança? Cadê a família dessa criança, sabe? Então a gente tem que ter cuidado, assim, com a imagem. E eu sempre posto, assim, foto e tudo com autorização. Tem pais que não autorizam. E eu sempre falo, olha, esse aqui é um termino de autorização de uso de imagem. Não tem problema se você não autorizar. E aí, eu posto, né, quando tem essa autorização. E às vezes, crianças felizes, assim, né, vê nitidamente que não chorou, e às vezes criança que tá com o nariz vermelho, com o olho vermelho, molhado, né, porque a odontopediatria, assim, tem dias bons, tem dias ruins, mas, assim, graças a Deus eu tenho... Acho realmente, assim, que eu nasci mesmo pra odontopediatria, acho que eu não me veria, assim... Nasceu sim, porque assim, eu estou aqui, acho que a Fernanda, eu estou aqui encantado. A gente fica... Orgulhoso. Eu acho que eu posso falar, né, assim, porque a gente conhece há muito tempo. Estou encantado com você. Que delícia. É uma delícia de escutar a conversa. Olha, nem sei quanto tempo passou, gente. Então, deve ter, não sei, um tempo aqui. Já passou uma hora. É muito gostoso de ouvir. Eu acho que também os pacientes também devem sair muito orientados, né? Com base, com técnica, com qualidade e com alegria. Né? Isso é muito gostoso. Estou encantado, não sei o que falar aqui para você. Eu fico emocionada.
emocionada, assim, porque eu não sei se vocês tiveram outras experiências, assim, com pacientes que se tornaram colegas. Vocês têm? Eu tenho uma. A gente teve uma que parou, né? A gente vê você como uma filha, que as nossas filhas não querem essa. Não quero odontologia. Gente, que coisa, né? E a gente, nossa, fica muito feliz, né? Muito feliz. E eu fico mais ainda, assim, porque, na verdade, eu acho que essa visão de vocês, ela é até mais ampla, porque vocês me pegaram lá no começo. E, como eu falei, a gente tava falando no começo, né? Na infância a gente tem lembranças, assim, picadas, né? Mas claro que, né, de consultório, assim, na verdade, esse dia eu estava até falando pra minha mãe, a grande maioria das coisas, assim, que eu lembro da minha infância, da minha adolescência, ou foi no dentista, no consultório, ou foi no processo. Na chavinha lá pra abrir o rímel, né? Que minha mãe não fazia. Ontem meu pai tava falando, ele falou, era eu sempre que tinha que ativar, né? É verdade. Que a minha mãe não conseguia, porque dava aquele aperto, ela ficava com o coração apertado, né? Que eu ficava dolorido, né? A boca no dia, e meu pai que era mais bruto, assim, ele fazia. E vocês têm essa visão mais ampla, assim, de tudo isso, né? Virou uma profissional tão competente. Gente, sigam ela no Instagram, no Facebook. Você mexe mais no Instagram? Eu fico mais no Instagram, né? Eu falo assim, Fala aqui as suas redes. Eu sou mais presente no Instagram, assim, no Facebook eu não tenho muita... Eu tenho lá, né, a página no Facebook e tal, mas eu acho que o Instagram é uma forma, assim, mais próxima, assim, sabe, de você se comunicar, então eu acabo gerando mais conteúdo também no Instagram. Meu Instagram é @doutora, né? doutora.biarocha. doutora.biarocha. E onde eles te encontram? Lá em Maringá. Lá em Maringá? Onde é o seu consultório? Essa é uma longa história. A gente sai, assim, da faculdade com vontade, assim, de ter seu lugar, de ter seu consultório, mas eu senti, assim, que ainda não era o momento de abrir, de fazer uma coisa minha. Então eu tenho a graça e o prazer de trabalhar, assim, com ótimos parceiros. Hoje eu trabalho em alguns bons consultórios, assim, em Maringá, inclusive com odontopediatras, né? Uma odontopediatra que inclusive é uma colega, uma amiga, me chamou para trabalhar no consultório dela, falou, preciso de você aqui, quero você aqui, né? Tem dias que eu não atendo, vem atender pra mim. Então tanto levo meus pacientes lá, né, como atendo também em outros consultórios. Mas no Instagram é a forma mais fácil de falar comigo, porque lá tem o link, né? E esse link, ele é um acesso direto comigo. Porque como eu não tenho o consultório, eu não tenho uma secretária, né, que atenda, e eu gosto desse contato, sabe? De quando a mãe entra em contato comigo, oi, queria marcar uma consulta, né? Oi, como é que funciona a consulta? Sou eu que respondo. E eu gosto de sentir, assim, de que forma que a sua família tá vindo me procurar, sabe? Às vezes é pelo preço, né? Tá vindo procurar um profissional mais barato, tá pulando de profissional em profissional e ver qual que é mais barato, vai. A gente sente isso nesse tato com o paciente, sabe? Às vezes não, o paciente porque viu uma orientação minha no Instagram e falou, não, tem que ser você, né? E assim eu vou sentindo. Então, hoje eu cuido de tudo, assim, de agenda, de marketing. Muito colega me pergunta quem faz meu marketing, né? Não, eu vi que você fez também já uns kitzinhos, umas coisas com o seu nome, ficou muito bem. É tudo você que quase que mexe. Essa parte de branding, assim, de marca, né? Claro que foi o profissional que fez. Mas todo o resto, assim, toda a gestão de rede, de agendamento, tudo sou eu, assim. Eu tive... na verdade, eu acho que eu sou um pouco precoce, assim, pra tudo, sabe? Porque quando eu tava no final da minha residência, no final do primeiro ano da residência, eu tive um insight, assim, eu percebi que na técnica eu ia sair muito bem. Eu ia sair muito bem. Porque eu tava fazendo de tudo, eu realmente, assim, pegava de tudo, eu me aventurava, eu sabia que se eu errasse ali era o momento de eu errar. É porque a gente erra, a gente falha, né? E ali era o momento, eu era uma aluna, né, dentro da residência. Então eu errei muito, eu falhei muito, eu aprendi muito, né? E eu acabava pegando de tudo. E eu sabia que eu ia sair muito bem na técnica. Mas aí eu tive um insight, assim, eu falei, gente, ninguém tá ligado com o resto, assim, fora da técnica. Como que as pessoas vão me ver lá fora, né? Porque a hora que a gente sai, a gente é só mais né? Como é que eu vou me destacar? Como é que eu vou fazer isso? E no final do primeiro ano eu comecei a estudar. E eu fui estudar contabilidade, fui entender de imposto. Como que eu vou precificar meu trabalho? A gente falou muito sobre isso, dentista não sabe nada. A gente não sabe nada.
E eu realmente fui estudar. Como é que eu vou precificar meu trabalho? Quanto vale minha consulta? Que material que eu vou usar no começo? Será que eu vou usar um material, às vezes, um pouco mais inferior, porque às vezes cobrar um pouco mais barato? Ele é precoce mesmo. Será que eu vou usar um material já saiu melhor? com um pensamento. Preparo. Porque a gente tem esse pensamento, Bia, é depois de um tempo que você já fez Você muita já cabeçada. tá, exatamente. E Entendeu? eu percebi isso, assim, sabe? E eu fui estudar contabilidade, eu fui estudar de imposto. Eu vi na prática, no número, o quanto a gente paga pra trabalhar se a gente não contar um centavo. Sim. Sabe? Então a gente paga mesmo pra trabalhar, é fácil. Fui entender de precificação, de como que eu ia precificar meu trabalho. Fui entender de marketing, como é que eu ia me colocar, como é que as pessoas iam me conhecer, como é que eu gostaria de ser vista. Fui fazer curso, assim, porque eu sabia que na odontologia eu estava muito bem. Claro que a gente não para, mas eu sabia que eu precisava estudar algo que ninguém estava prestando atenção. E eu via muito, assim, os colegas desatentos nessa parte, sabe? E é mesmo. E às vezes por acreditar que só porque você está com um emblema de uma universidade, às vezes renomada, o paciente vai, você já vai sair bem. E acho que foi esse o tempo, assim, que isso aconteceu, isso, né? Hoje, se você não se coloca, eu falo assim, hoje quem não tá no digital, quem não se coloca lá, não é nem pra fora de mercado, não existe pro mercado, né? Exato. Hoje uma mãe vai procurar por um profissional, a primeira coisa que ela faz é no Instagram do profissional. Sim, na rede social. Eu sempre falo, gente, não olha o número de seguidores de profissional. A gente tem ótimos profissionais que nem Instagram tem. Eu já falei sobre isso também aqui. Talvez aquele que tem milhões de seguidores não é tão bom igual aquele que tá com... Claro. E às vezes e tudo bem se for, ok, né? Mas o paciente, né, é importante a gente falar isso. Até a gente, enquanto consumidor, né? A gente sempre tem que tomar cuidado com a quantidade, assim, com a qualidade, né? E isso é algo que eu prezo muito, assim, no meu dia a dia, no consultório. Então, eu decidi, não, eu vou trabalhar com material bom desde o começo, porque isso vai me poupar trabalho. Se eu trabalhar com material ruim, o paciente vai voltar e vai falar, o trabalho tá ficando ruim, e vai voltar, e eu vou perder o paciente. Então, vou começar do zero, vou começar do certo, sabe? Plano de saúde. Eu optei por não trabalhar com nenhum convênio. Eu não trabalho, acho que vocês não trabalham aqui, né? Com nenhum convênio. E assim, todo profissional no início de carreira começa com o plano, porque é aquilo que dá fluxo, né? Que vem mais. E eu decidi, nesse começo, nadar contra a maré, assim. Eu falei, eu prefiro, às vezes, não ter agenda cheia, mas atender com qualidade, sabe? É exatamente o que a gente conversou, né, durante esse bate-papo. Entender a família, ter tempo para conversar, ter tempo para dessensibilizar uma criança que vem já com trauma de dentista ou de um profissional da saúde que seja. E isso dentro do plano de saúde, na minha especialidade, não posso falar pelas outras, mas na minha especialidade, não cabe esse atendimento. Esse atendimento de 1h30 é impossível pelo plano, por qualquer tipo de convênio, até um plano melhor, que às vezes paga mais profissional. Então eu falei, gente, eu vou. Às vezes no começo é mais difícil, né? Vai vir a poucos pacientes, a agenda, né, ainda é um pouco mais escassa. Mas eu vou começar assim, porque é dessa forma que eu acredito. E eu não me rendi. Mas não me rendi. A gente também teve isso daí. Eu tive um conselho de um amigo, bem no início da profissão, que ele falou, ele foi lá para fazer uma coroa, né, deu porcelana, a indicação era uma coroa. Aí eu falei para ele, olha, tem a porcelana que é melhor e tem uma provisória aqui se você quiser, que não é tão bom, mas vai te quebrar o galho. Ele virou para mim e falou assim, ó, Fabrício, não faça mais isso. Eu sou teu amigo, eu vou falar. Isso no início, lá, né? Nunca ofereça o inferior. Fale sempre porque você está tratando a minha boca, eu quero o melhor para a minha boca. E se você não colocar o melhor e der problema, eu vou voltar aqui. Então, utilize o melhor. Então, depois daquilo lá, virou a chave. Eu falei, nossa, então aí as coisas começaram a andar diferente. Então, as pessoas, com o tempo, elas entendem por que você cobra X e o outro cobra Y. Exatamente. Elas começam a compreender com o tempo. Então, a gente nada contra a maré. Porque daí o vizinho lá, às vezes, não tem a mesma percepção que a gente, cobra... Né, por causa do usa determinados materiais. Então é muito difícil para a gente correr contra a maré. Nós nadamos contra a maré também quando começou as redes sociais, que a gente pegou a transição. A gente foi chacota na classe odontológica, falando a gente fala isso, né, várias vezes, porque é uma coisa vencedora para nós. Né? Vocês estão fazendo esses videozinhos credo, onde já se viu? Pra quê? E dá paciente isso.
isso da gente. Eu falei assim, gente, é uma nova era, a gente tem que ir, né? Tem que acompanhar. Tem que acompanhar, você tem que ser visto. Como é que a pessoa vai saber que eu faço as coisas? Quem não é visto não é lembrado. Então assim, a gente nada contra a maré, também, sempre, né? Assim, vamos ir no que dá certo. Aí você vê as pessoas também caminhando, né, com você depois. Exatamente. Assim, que legal, mas não é fácil. Não é fácil, é difícil. É difícil. É uma decisão assim de firmeza, sabe? Não vou trabalhar com o melhor, não vou atender convênio, né? E assim, você tem que ter muito amor também, sabe? Na profissão, naquilo que você acredita, né? Porque se você for só pelo financeiro, claro que eu tenho a sorte de ter uma base muito boa, né? De ter apoio, enfim, e esse apoio é importante no início. Mas se você realmente não tem amor, assim, você vai no desespero, pelo financeiro mesmo. Só que depois pra você sair é tão difícil, porque você começa a não ver valor e você vai ficando inseguro, sabe? E eu vi isso de colegas mesmo, de falar, eu entrei no plano, no convênio, eu não consigo mais sair, porque pra eu me descredenciar, tem que passar por uma perícia, por uma não sei o que, tem que passar por uma avaliação pra poder sair, né? Então assim, depois, e aí acaba não saindo, sabe? E aí você vai vendo, e volta no que a gente tava falando no início sobre ego, né? Ainda mais hoje com rede social, os profissionais postando assim a agenda, agenda cheia essa semana, graças a Deus. Tá, e a qualidade do atendimento que você tá oferecendo? Será que você tá trabalhando com o melhor material? Porque se você estiver trabalhando com o melhor material e cobrando um preço que não condiz com aquilo que você está trabalhando, sinto muito. Ou você paga para trabalhar, ou você vai trabalhar com material inferior. Não tem jeito, não tem jeito. A matemática, igual eu falei, a matemática não falha, não erra. Se você começar a fazer conta rapidinho, você fala, o imposto, não sei o que, não bate. Não bate, não fecha. Isso é legal, isso é importante. Isso é importante a gente virar essa chave. E o paciente, ele percebe, vocês devem ter percebido isso ao longo da vida de vocês, ele percebe aquilo que faz sentido. O preço que você cobra e aquilo que você entrega. O paciente percebe, porque ele passa por outros profissionais, porque o paciente ele é danado. Ele vai num profissional lá mais barato pra ver. E às vezes ele até faz, mas aí ele pula pra cá e fala, não, vou em tal profissional, né? Vou no doutor Fabrício, vou na doutora Fernanda. E ele chega aqui. E a gente vê o paciente que roda. Né? Que tá com a gente, daí roda, daqui a pouco ele volta. A gente fala, daqui a pouco ele volta. E claro que a gente tem que mimar o paciente também, né? A gente tem que mimar o paciente, mostrar que ele é importante pra nós, né? E como é. Mas você vê da valorização de tudo fecha, né? A gente cobra consulta hoje em dia, né? Foi muito difícil a gente fazer essa virada de chave para cobrar consulta, porque na cidade ninguém cobrava. Aí como que a gente vai cobrar consulta? O porquê que a gente começou a cobrar consulta? Primeiro que tem tudo gasto, né? E investimento nosso, né? Não é só material, né? É tudo coisa nossa. Luz ligada, tem tudo coisa, né? Acontecia muito disso, as pessoas já acompanhavam que o nosso trabalho era bem aceito e tudo. Aí o paciente, que você falou, o paciente vai no outro, né? Só que ele ia no outro e voltava na gente para falar assim, aquele outro falou isso, o que você diz disso? Aí a gente dava opinião, falava, eu faço desse jeito, eu faço desse jeito. Ele tomava a comparação do que o outro estava falando, às vezes era mais barato o que o outro estava falando, mas não era o mesmo material. Então ele meio que fazia equipara e falou assim, não é, até eu explicar para ele que não era o mesmo material, às vezes o entendimento não tinha, a gente perdia o paciente, ele ia lá para aquele outro, porque eu falei que o semelhante que o outro falou. Né? Então eu falei, então eu vou no mais barato, porque o Dr. Fabrício falou que aquilo lá. Então a gente virou a chave. A partir do momento que a gente começou a cobrar, também esse negócio de paciente vir só para passear, porque tem muito que vinha só aqui eu vou fazer, passear. deixa eu ver se ele tá aqui, eu vou fazer um orçamento. Beleza. Quem vem agora vem para fazer, né? Só não faz por causa de alguma coisa, mas realmente. E eu detesto essa palavra, até assim, orçamento. Orçamento você faz na construção civil, você reforma sua casa, sei lá, sabe? É consulta. Né? É saúde. E assim, eu acho que. Eu acredito assim que isso tá mudando. Sabe, agora, assim, principalmente com rede social, espero que eu não esteja errada, que isso esteja mudando, assim, realmente, a gente cobrar a consulta e
quando o paciente vê aquele atendimento que ele oferece, faz sentido, sabe? Às vezes ele vem meio contrariado, putz, tem que pagar a consulta, sabe? Mas depois que ele chega aqui, que ele vê a estrutura que você oferece, que você mima o paciente, enfim, depois o tratamento mesmo, uma conversa, a orientação, né? Às vezes pega o paciente já traumatizado de outros profissionais, né? De rodar, de ficar nessa rodação. E quando, né, realmente faz sentido, ele paga e ele paga feliz. Sim, porque a opção da pessoa tratar, ela trata com o que ela quiser. Exatamente. É a opção dela, né? Mas assim, muitas vezes ela não sabe o que a gente utiliza e o que o outro utiliza. O conhecimento não só de material, né? De tudo, gente. Você fez residência 2 anos aí, a gente faz curso, vai em congresso, né? É tudo. E querendo, os meus amigos, assim, amigas próximas, quando eu entrei na residência, falavam, nossa, 2 anos, né? Porque você vai ficar fora de mercado. Eu falei, gente, como assim fora de mercado? Vai ser um diferencial, né? Sim, total. Porque, mas a especialização você pode uma semana no mês só, né? Nada contra a especialização. Tem excelentes especializações, né? Mas pra mim fazia sentido a residência, mas você vai ficar fora de mercado. Não, gente, é um diferencial pra mim, né? E eu sempre bato nessa tecla, quanto a residência for diferencial pra mim, né? Mas nessa valorização profissional, assim, eu espero muito que isso mude, porque atrapalha o trabalho de todo mundo, né? Hoje uma mãe vem entrar em contato comigo e quando ela fala assim, gostaria de agendar uma avaliação. Na odontologia, a avaliação é sinônimo de gratuito, né? E aí, pensem a minha situação. A minha primeira consulta é a consulta mais importante. Que avaliação? Como? Não tem como. Tem que cobrar. A minha primeira consulta é o que tem de mais importante. Mas nós estamos no caminho certo, sim. Porque eu estou vendo outros colegas aqui da cidade pequena, né, já tendo essa cobrança, aderindo, já estão bastante pessoas já começando a aderir, né, a questão do bloqueio das pessoas, tem que pagar, então não quero, porque os outros não cobram, né? Então isso daí está praticamente acabando. Então nós estamos no caminho certo. Graças a Deus, a valorização está vindo. Se Deus quiser. E é muito bom ter essa confiança, assim, de a gente tem bons profissionais com a gente, né? Eu não tenho dúvidas do quanto vocês são maravilhosos. Eu provei na pele, né? O que é ser atendida por profissionais de excelência, assim, profissionais que sabem o que estão fazendo, né? Imagina, eu vejo que meus pais passaram, assim, né? De entregar, né, o filho. Gente, imagina, o meu apelido na escola era Ronaldinha. Era, assim, terrível. Imagina, assim, né, a carga que vem de uma criança, de uma família com esse relato, né? E aí vem os pais, entregam o seu filho, né? Falam, é você, cuida, né? Faz de tudo. E hoje, assim, até quando eu falo assim do meu caso e tudo, né, que eu vou comentar, até professores, assim, quando eu tava na faculdade, que, né, às vezes teve um dia lá que a gente tava na aula de ordem, o professor Laurindo, e aí eu falei pra ele, né, eu falei, professor, eu tive a genesia, né, do 42 e tudo mais. Daí ele, nossa, você tem a genesia, deixa eu ver sua mordida. Aí, nossa, em classe 1, que bonito, quem que você fez? Eu falei, fiz com o doutor Fabrício, com o doutor Fernanda e tal, né? E é uma confiança, assim, né, que a gente tem que dar pra colocar o nosso filho, né, no tratamento, e eu tenho certeza que foi, com certeza, a melhor escolha que a gente... eu fico emocionada, assim, realmente, de hoje estar do outro lado. A gente imagina, assim, hoje a gente conversando de igual para igual, né, como profissional. Eu falando de uma área que eu entendo mais, vocês falando, né, de vocês, a gente compartilhando experiência, né? E eu tenho certeza que eu ainda vou aprender mais. Você sabe que eu tô sempre na cola de vocês, né? De vez em quando eu marco, eu comento. A gente ama. Sempre por lá, pra realmente não perder esse vínculo, né? Porque é um vínculo... É diferente daquele vínculo profissional, que tem um professor que te apoia, né? Isso é importante também. Mas aqui é muito mais que isso, é um vínculo afetivo, né? De eu ter passado pela mão de vocês, por eu ter sido... não ter sido mais sido chamada de Ronaldinha, né? depois de um tempo. Então, é muito gostoso, é muito bom. E a gente que fica mais feliz ainda, porque por você ter sido nossa paciente, por você ter escolhido essa profissão. Por vocês, né? Então. Isso que é legal. A escolha da profissão foi por vocês mesmo. A gente agradece você imensamente por ter vindo, deslocado lá de Maringá para cá, do seu tempo, a gente sabe, né? O tempo nosso é preciosíssimo, né?
vindo lá para participar desse bate-papo aqui com a gente. Né? Como diz, nós estamos encantados de escutar você. E quando a gente começa assim, a pensar nas pessoas, a chamar, né? Eu vou chamar fulano, vou chamar ciclano para vir, para conversar, mas vinha você todo momento. Eu tenho que chamar essa menina para vir aqui. Ela vai engrandecer o debate, a conversa, o bate-papo, e quem escutá-la vai ficar com vontade de conhecer um pouquinho mais também. Né, Fer? Então é um bate-papo aqui, a gente vai... Nossa, vai embora, né? A gente não para, né? Eu confesso que eu tô segurando, assim, porque é muito doido estar do outro lado, né? Sempre todas as lembranças assim que eu tenho do consultório, mesmo quando eu levava bronca, que a gente tava ruim, eu passava fio dental, que a gente tava sangrando, eu sempre tenho uma lembrança de vocês assim, muito carinhosos comigo, muito carinhosos com a minha família. E nossa, eu ter escolhido esse caminho assim é 100% por vocês, assim mesmo, por ter vivido aqui, por ter vivido esse carinho, por um dia sonhar estar do outro lado, por um dia sonhar estar sentada no mocho e tratar as pessoas com carinho como vocês me trataram, como eu sempre fui tratada, né? Independente, lá em Londrina, depois quando eu vim pra cá, né? Sempre foi com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado, com a mesma honestidade, sabe? Isso era algo assim que meus pais prezavam muito, porque o ortodontista tem essa má fama, né? De quando vai tirar o aparelho? Ah, tá me enrolando, não quer tirar, né? E meus pais sempre confiaram, assim, inteiramente. Às vezes eu ficava assim, eu falava, gente, não aguento mais esse aparelho, quero tirar. E minha mãe falava, não, tem que continuar, é assim mesmo, tudo é lento o processo, total. Então, assim, tudo isso é fruto de uma confiança e de um trabalho que vocês fazem como ninguém, tanto que são referência, né, gente? Vocês são referência aqui, cidade pequena, gente, não importa. A gente ser referência, a gente tem que ser bom no que a gente faz, né? E vocês são referência em Maringá também, saibam disso, o nome de vocês corre por lá, né? E eu sempre que posso, recomendo, falo do trabalho de vocês, porque eu realmente vivi isso na pele, né? E é mais do que viver na pele, é o sentimento mesmo, é o coração, né? O coração sempre ficou por aqui. Um pedacinho dele ficou por aqui. E um pedacinho de vocês eu levei comigo, levei pra profissão, levei em tudo que eu aplico hoje, né? Falei pra vocês, tem dia que no consultório, toda vez que eu vou pegar o ácido de uma criança assusta, eu falo, gente, eu passei por isso, eu passei isso. Né? E eu passei isso com a Fer. Eu lembro nitidamente, todas as vezes que a Fer pegava pra colar um bracket, eu assustava com a pontinha. Assusta mesmo, porque é uma seringuinha. É uma seringuinha, né? E eu lembrava assim da Fer, e a Fer falava, calma, só um negócio aqui, já foi, pronto, acabou. Né? E é muito gostoso, assim, é muito... Eu vou me sentir sempre uma filhinha, sabe? Eu acho que eu vou sempre me sentir uma filhinha de vocês, né? Uma terceira filha adotiva. E eu fico muito, muito feliz, eu fico muito honrada. Mais uma vez, eu só tenho lembranças assim maravilhosas. Puxa mais, Matheus. Eu só tenho lembranças maravilhosas daqui, eu só tenho lembranças maravilhosas da minha infância. Se eu escolher seguir esse caminho, eu falo assim, é 100% de vocês, assim. Eu realmente queria um dia estar sentada no mocho e viver, experienciar isso que vocês são hoje. E eu espero um dia ser 1%, assim, que vocês sabem, do carinho, do tato que vocês têm, assim, com o paciente, com a família, com tudo, assim, com o ambiente que vocês oferecem, com a tranquilidade, com a honestidade. E eu e minha família, né, a gente sempre vai ser muito grato. Inclusive, eu vou trazer eles aqui um dia pra vocês. Tem que trazer. E a gente sempre vai ser muito grato por tudo, pelo carinho, pelo tratamento. Mando um enorme abraço pra tua mãe, pro teu pai, a sua irmã. Minha irmã casou, eu tenho que Tem sobrinho. Muito gostoso, muito bom. Nossa. A gente tem que descer um pouquinho, né? É muito bom e a confiança deles na gente, né? Com certeza. Muito gratificante, né? E é isso, se deixar a gente cante. A gente fica, né? Só agradecer mesmo, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Quando a Fabrício me mandou mensagem, eu fui na hora, falei, que dia, que hora eu estou aí, nossa, ela né? Eu tô sempre muito disponível, é um prazer. Gente, sigam ela, a doutora Bia. Né? Gente, não desistam desse podcast, não desistam. É comprido, mas... Sigam lá no Instagram, a doutora Bia.
Bia.rocha, né? Bia.rocha. Depois vocês colocam lá na Vamos colocar na descrição do link, ou às vezes da tela, o Matheus coloca em algum lugar, sigam ela, vale a pena, tá? Vocês vão ficar de boca aberta como a gente está aqui. Obrigado. Obrigada a vocês. Nossa.